Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos hoje, dia 17 de fevereiro, para juntos meditarmos o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, proposto pela liturgia da Santa Igreja Católica. Coloquemo-nos então na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos, colocamos-nos então aqui diante deste Evangelho, da primeira leitura do Salmo do dia de hoje. A primeira leitura continuada da carta de da carta de São Tiago, no capítulo 2. São Tiago vai dizer então que não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos diferenciar as pessoas. Muitas vezes esse discurso de Tiago, ou melhor, esta carta de São Tiago, é tratada como um discurso político, de pessoas que dizem que não podemos discriminar o pobre, discriminar as pessoas que têm menos dinheiro. Isso é verdade. Mas em seguida muitas pessoas colocam esta mesma afirmação discriminando aqueles que têm dinheiro. O que é então uma contradição, porque São Tiago vai dizer: não deve admitir acepção de pessoas. A fé em Jesus não deve admitir diferença entre as pessoas. Nem uma pessoa bem vestida deve ser colocada acima das outras, nem uma pessoa pobre deve ser colocada também como opressora sobre as outras, ou usada como um discurso para oprimir outros e tomar um poder estatal. Enfim, meus irmãos, a nossa fé está acima dos poderes mundanos. O salmo de hoje é o Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Todos nós seríamos infelizes, seríamos pobres, se não tivéssemos Cristo, se não tivéssemos a redenção, a ressurreição de nosso Senhor. E o salmo continua: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O salmo de hoje, então, prepara o nosso coração para que possamos meditar este Santo Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 8, 27 a 33. Vimos no Evangelho de ontem como Jesus cura o cego de Betsaida, esta cidade que é a casa do vale, o lugar onde está na descida, e Jesus diz ao cego: não conte nada disso a ninguém. Aqui termina então, com este capítulo, termina a primeira parte do Evangelho segundo São Marcos. E ela é muito importante porque São Marcos é o evangelista que quer responder a pergunta: quem é Jesus? Já no primeiro versículo, Marcos vai colocar então, o primeiro versículo do Evangelho, Marcos 1, versículo 1, que Jesus é o Filho de Deus. Então, durante todo o seu Evangelho, ele vai responder essa pergunta: quem é Jesus? E aqui no capítulo 8, versículo 27, o próprio Jesus é quem pergunta: quem dizem os homens, quem dizem as pessoas que eu sou? E depois vai perguntar para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Claro, os discípulos devem responder de uma forma diferente, e assim o fazem, porque o povo em geral diz que Jesus é um profeta,
que é João Batista, que é Elias. E Pedro, tomando a palavra à frente dos irmãos, vai professar a fé e vai guardar esta fé. Vai dizer: tu és o Messias. Os sinais que foram mostrados antes, nos períodos antes do Evangelho, que foi a cura do cego, a cura do surdo-mudo e outros sinais que Jesus vai fazer, como a expulsão de demônios, então mostra o Jesus como Messias. Isso aqui mostra como Pedro fez uma reflexão não baseada em conceitos humanos, mas ele viu além daquilo que lhe era proposto. Pedro viu que Jesus era o Messias, porque Jesus mostrou verdadeiramente que era o Messias. Então, Jesus vai, em outro evangelho, no Evangelho segundo São Mateus, vai elogiar Pedro e vai colocá-lo acima dos outros apóstolos. Claro que aqui Marcos não faz isso. Pode ser também porque Marcos seja o discípulo de Pedro e o próprio Pedro quem deve ter ditado esse tipo de coisa, e por uma humildade, por uma modéstia, Pedro então preferiu não colocar esta parte, mas ressaltar o que viria depois, que foi a repreensão de Jesus. Gostaria de destacar com vocês, irmãos, o versículo 31, quando Jesus vai proclamar, então, pela primeira vez, anunciar a sua paixão. São 3 anúncios da paixão e aqui faz pela primeira vez, encerrando a primeira parte do Evangelho segundo São Marcos e iniciando uma nova parte que vai culminar na cruz. Este era verdadeiramente o Filho de Deus, vai dizer o final do Evangelho. Aqui, como o centro desse Evangelho segundo São Marcos, Jesus vai então dizer e perguntar quem é ele, e os discípulos, a igreja, vai proclamar: tu és o Messias. Quando Jesus diz que ele vai ser castigado, vai sofrer a paixão e vai morrer, e depois de 3 dias vai ressuscitar, dizia isso abertamente, dizia para todos. Mas Pedro o repreendeu, à parte, sozinho. Irmãos, quantas vezes nós, sozinhos com Jesus, sozinhos na nossa vida, não queremos o sofrimento, a dor, não queremos as coisas que nos incomodam, não queremos as pessoas que não são tão simpáticas a nós, e acabamos tomando Jesus à parte e repreendemos o Senhor. Nós não aceitamos muitas vezes o sofrimento. Mas vejamos bem, para que nós possamos ressuscitar, nós precisamos passar os 3 dias de morte. Precisamos passar o tempo de purificação. É preciso que seja assim, porque a nossa natureza humana é fraca. Jesus, como homem e Deus, ele é um Messias homem e Deus, e ele vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito. Jesus humano deve sofrer muito. Então, nós muitas vezes rejeitamos esta parte da purificação, porque nos esquecemos do resultado final, a glória futura. Precisamos ter sempre em mente a glória do céu. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, para que nós sempre sejamos aliados de Jesus e não sejamos como Satanás, Satã, que significa rival. Não sejamos rivais de Jesus, não sejamos rebeldes, não aceitando as suas correções, não aceitando aquilo que nos purifica. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.